Bom dia, boa tarde e boa noite. Você já parou para pensar como o navegador consegue lembrar qual foi a última página que você visitou? Tipo, tu vai andando de uma página para outra, mas o navegador sempre consegue saber qual era a última página que você estava. E se você clica no botão de voltar, ele te leva para a página certa. O que acontece é que toda vez que você clica aqui em uma nova página, aquilo que ele faz é que ele pega a página que você está adicionando e ele adiciona no topo de uma coisa que a gente chama de stack. Então essa página aqui é adicionada aqui no topo. E a página que ele mostra para você é sempre essa página aqui que está no topo atual da stack. Se você for então aqui visitar uma nova página, ele vai pegar essa nova página que você visitou e adicionar ela aqui no topo da stack e mostrar essa página que está no topo para você. Se você clicar em voltar, aquilo que ele faz é remover a página que está no topo da stack. E com isso, o nosso novo topo vai voltar a ser a página que a gente estava antes. E como o navegador vai mostrar a página que está no topo atual, ele vai mostrar a página que você estava anteriormente. Ou seja, ele consegue criar essa funcionalidade com uma coisa que a gente chama de stack. E tá na hora de você entender o que ela é e como ela funciona. Mas não se esqueça de antes de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A stack é uma estrutura de dados. E isso significa que ela nos oferece uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali dentro da memória do computador. No caso da stack, ela funciona da seguinte maneira. Toda vez que você for inserir um elemento na stack, você sempre vai inserir ele aqui no topo da stack. Então eu insiro 5 aqui no topo. E toda vez que você for remover um elemento da stack, você vai sempre remover o elemento que está no topo da stack. Ou seja, o último elemento que você inserir dentro dela vai ser o primeiro elemento que você vai remover. E esse comportamento é chamado de LIFO, Last In, First Out em inglês, que em português fica o último a entrar é o primeiro a sair. E para conseguir atingir esse comportamento de LIFO, Last In, First Out, onde o último elemento a ser inserido é o primeiro a ser removido, a gente utiliza de algumas operações definidas no ADT da stack. Para você não se esquecer, ADT diz pra gente qual é o comportamento esperado de uma estrutura de dados específica. Ele fala pra gente quais operações que aquela estrutura suporta e o que cada uma dessas operações deve fazer. No caso da stack, o ADT dela fala pra gente que a gente tem 3 operações muito importantes. Ele nos fala que uma dessas operações aqui é a operação chamada de push, onde a gente vai enviar um elemento para essa operação e aquilo que ela vai fazer vai se inserir esse elemento no topo da stack. A gente também tem outra operação chamada de pop, que vai remover o elemento que está no topo da stack e retornar ele para a gente. A gente também tem outra operação chamada de pick, onde a gente vai ver qual elemento que está inserido no topo da stack e vai retornar ele, mas não vai remover. Ou seja, a gente simplesmente vai visualizar o que está armazenado ali no topo. E com essas 3 operações aqui, a gente consegue criar aquele comportamento que eu acabei de falar de LIFO, Last In, First Out. Mas como será que uma stack consegue fazer tudo isso daqui? Porque afinal, até agora eu falei o que ela faz e a gente já entendeu isso. Insere ali no topo, remove do topo. Mas como tudo isso funciona debaixo dos panos? Como que a gente consegue implementar essas operações aqui? Como elas funcionam? Não só o que elas fazem. E o que acontece é que esse como aqui, de como uma stack faz essas coisas aqui acontecerem, é respondido por uma outra coisa que não é o ADT. Mas que é aquilo que a gente chama de implementação da stack. E uma stack pode ser implementada de mais de uma maneira diferente. A gente pode implementar stacks com arrays ou listas encadeadas. Ou seja, a gente tem mais de uma implementação diferente para esse mesmo ADT. E o que isso significa é que a gente vai ter essas mesmas operações que vão ter o mesmo comportamento no final, vão fazer a mesma coisa, ou seja, o push vai inserir aqui no topo, o pop vai remover do topo e o pick vai fazer a leitura do topo, mas dependendo da implementação que você escolher, os algoritmos que você vai escolher, que você vai ter que ali modelar para fazer com que essas operações funcionem, vai ser diferente. Ou seja, a gente vai estar fazendo a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, dependendo da implementação que você escolher. Ou seja, ao mudar a implementação da stack, você muda os algoritmos. E com isso você também vai acabar mudando algumas eficiências das operações que estão relacionadas ali na stack. Agora que a gente já entendeu o que é uma stack e também entendeu que ela pode ser implementada de mais de uma maneira diferente, tá na hora da gente entender como funcionam as principais operações da stack, o push, o pop e o pick. A gente vai entender elas, ver como elas funcionam em 2 implementações diferentes, dos arrays e das listas simplesmente encadeadas.
A primeira operação que a gente vai entender é a operação de push, onde a gente insere um elemento aqui no topo da stack. Nesse caso aqui, eu quero inserir o elemento 7 no topo da stack. Vamos começar entendendo como essa operação funciona no caso dos arrays. Aqui, no meu array, eu posso ter uma variável chamada de top, que ela vai armazenar qual é o índice do topo atual da minha stack, ou seja, qual é o índice do último elemento que eu adicionei na minha stack. No caso aqui dos arrays, esse elemento aqui foi o 4. E para você visualizar melhor aqui a stack, eu coloquei aqui do lado um outro desenho da stack como ela é normalmente desenhada, assim na forma vertical, tá? Onde o 3 foi o primeiro elemento que a gente inseriu e o 4 foi o segundo. Então aqui essa nossa stack desenhada aqui da maneira vertical para você conseguir visualizar ela melhor, mas dentro dos arrays ela vai estar armazenada assim, tá? Dessa maneira aqui. Então a gente tem aqui a nossa variável aqui chamada de top, que ela corresponde aqui ao índice atual do topo da nossa stack. Então, para mim saber qual vai ser o novo topo aqui do nosso stack, eu só tenho que pegar esse top e somar mais um. Nesse caso aqui, como tem um armazenado no top, mais um aqui, eu vou ter aqui o valor do índice 2. Então eu sei que eu tenho que armazenar aqui o meu número 7 aqui dentro desse índice. Aquilo que eu faço é só vir aqui, pegar e armazenar o 7 aqui dentro. Depois disso, eu só tenho que dizer que aqui o meu top aqui é o meu lugar que tem o índice 2. Então com isso a gente faz a inserção aqui do elemento 7 dentro dos arrays. E também aqui para você visualizar melhor, é como se a gente tivesse vindo aqui e colocado o 7 aqui. Ó, perceba que aqui no caso desse array aqui, a gente tem 4 espaços disponíveis, né? E aqui na nossa stack eu também desenhei 4 espaços disponíveis, só que até agora a gente só tem 3 espaços ocupados, tá? É só para explicar aquilo que eu tinha desenhado. Falando em termos de complexidade, essa é uma operação que conforme aqui o tamanho do nosso array aumenta, ela não tem que levar mais trabalho para ser executada, ou seja, o trabalho que ela leva para ser executada, se você tem um array ali que tem 7 de tamanho, ou tem um array ali que tem 9, ou 20, ou 1 milhão de tamanho, acaba sendo o mesmo, porque você vai ter sempre acesso a essa variável e o topo dela você sempre vai conseguir identificar com uma operação muito simples, tá? Que não vai levar mais trabalho para ser executada. Então essa é uma operação muito rápida de ser executada nos arrays. Ela é uma operação constante. Por causa disso, a gente fala que a complexidade dela é O na 1 no caso dos arrays. E agora vamos dar uma olhada como ela funciona no caso das listas simplesmente encadeadas. Aqui eu quero inserir de novo o elemento 7 nas listas simplesmente encadeadas. E eu poderia fazer essa inserção de mais de uma maneira diferente. No caso das listas simplesmente encadeadas, eu poderia fazer essa inserção aqui, tanto aqui dentro do meu head, quanto aqui no meu tail. Mas eu escolhi implementar aqui a stack na lista simplesmente encadeada, trabalhando mais com o meu head do que o meu tail. Só que dependendo da implementação que você for ver, a maneira como isso vai ser trabalhado vai ser diferente daquela que eu vou mostrar. Mas as duas estão certas, as duas funcionam. Aqui também, mais uma vez, só para explicar aqui, se você tivesse que visualizar essa stack, você estaria visualizando como se o número 3 aqui fosse o primeiro elemento a ser inserido e o 4 aqui fosse o segundo elemento a ser inserido. E agora a gente vai inserir o número 7. Como a gente já tem aqui acesso ao nosso head, aquilo que a gente tem que fazer é simplesmente aqui criar um novo node, colocar o número 7 aqui dentro, dizer que agora esse 7 aqui, o next dele, ele vai estar apontando para esse node aqui, tá? Que é o antigo node que fazia parte aqui do topo da stack, e a gente também vai ter que aqui atualizar a referência. Vai dizer que aqui o nosso head agora é o número 7. E com isso, aquilo que vai acontecer também aqui é que os nossos índices aqui internos da stack vão estar atualizados. Então esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. Essa operação aqui é uma operação que conforme o tamanho da sua lista aumenta, o trabalho que você leva para executar ela continua igual, ou seja, é constante. Da mesma maneira dos arrays, essa operação aqui, no caso das listas simplesmente encadeadas, também é constante. Então a gente fala que aqui a gente tem uma complexidade de O na 1. E também para não esquecer, tá? Para visualizar aqui a stack. Outra operação é a operação de pop, onde a gente pega, remove e retorna o elemento que a gente tirou ali do topo da stack. Então aqui eu quero executar essa operação de pop, e no caso dos arrays, aquilo que a gente vai fazer é o seguinte: como a gente já tem aqui acesso ao nosso topo, a gente já sabe onde ele fica, porque a gente tinha variável armazenando ele, a gente simplesmente vai vir aqui e vai tirar o 7 aqui do topo da nossa stack. Então a gente vai colocar alguma coisa aqui para marcar que não tem mais nada armazenado aqui no nosso array. Esse espaço aqui vai voltar a ser disponível para a gente utilizar depois, se a gente for fazer mais uma inserção. E aquilo que a gente tem que lembrar de fazer também é dizer que agora o nosso top é o nosso top anterior menos 1, que vai fazer nesse caso aqui com que a gente volte a ter o nosso top aqui no índice 1. E com isso a gente tem a nossa stack prontinha. Aqui também, só vou lembrar aqui de tirar o 7 para mostrar como é que fica aqui na representação visual da stack visualizada de maneira vertical, como ela normalmente é representada.
E depois disso, é só a gente pegar aqui e retornar o set e a nossa operação aqui está finalizada. Essa operação é uma operação que, conforme o tamanho aqui do seu array aumenta, o trabalho que você leva para executar ela continua o mesmo, ou seja, é uma operação constante em termos de execução. Por causa disso, a gente fala que ela tem uma complexidade de O na 1. No caso aqui das listas simplesmente encadeadas, aquilo que a gente vai fazer para executar essa operação de pop vai ser simplesmente aqui chegar no nosso head, né? Já que ele está armazenando aqui o elemento que está no topo da nossa stack, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro pegar esse nosso elemento set, armazenar ele aqui numa variável auxiliar, o set, tá? Não o node set, o elemento que está armazenado nele, para a gente conseguir retornar ele, tá? Porque senão você vai perder esse elemento. A gente vai dizer que aqui o nosso head ele está apontando para o next desse node aqui, que era o nosso head anterior. Então aqui o nosso head vai passar a apontar para esse node aqui, que é o node 4, que vai se tornar aqui o nosso top aqui da nossa stack. Com isso, esse node aqui fica inacessível aqui no nosso código e uma coisa chamada garbage collector vai acabar deletando ele uma hora ou outra. Então aqui esse set aqui vai desaparecer aqui da nossa stack. Então, só falta a gente pegar e retornar aqui o nosso set, o elemento set, tá? Não é o node set, é o elemento set. E com isso a nossa operação aqui também está finalizada. No caso aqui do pop, nas listas simplesmente encadeadas, essa também é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você leva para executar ela continua o mesmo, porque você vai ter sempre ali acesso ao head e você vai ter que sempre executar aqui as mesmas operações, a mesma quantidade de vezes. Então, a gente fala que essa operação aqui também tem uma complexidade de O na 1, ou seja, é constante de ser executada. E aqui a gente tem a operação de pick, onde a gente faz a leitura do elemento que está armazenado no topo da stack. No caso aqui dos arrays, para executar essa operação, a gente simplesmente tem que acessar o elemento que está armazenado aqui no top da stack. Como a gente já tem aqui o nosso top armazenado em uma variável, a gente identifica ele muito rápido, a gente simplesmente pega aqui esse elemento, que é o set, e retorna ele. Mas a gente não remove ele aqui do lugar que ele está armazenado, porque a ideia é a gente simplesmente retornar esse elemento sem remover ele aqui de onde a gente está, sem remover ele de onde ele está armazenado, ou seja, só fazer a leitura dele. Essa é uma operação que, conforme o tamanho da stack aumenta, o trabalho que você leva para executar ela continua o mesmo, ou seja, é constante de ser executada. Por causa disso, ela tem uma complexidade de O na 1. No caso aqui das listas simplesmente encadeadas, aquilo que a gente faz é, como eu decidi implementar aqui a stack, onde o meu head sempre vai estar apontado aqui para o topo da minha stack, e eu sempre tenho acesso aqui ao meu head, eu simplesmente tenho que pegar aqui o elemento que está armazenado no primeiro node, que aqui é o head, e retornar ele. Sem, de novo, mais uma vez, sem remover e sem mexer nada aqui nas referências desse node aqui, porque isso iria alterar a stack. É só pegar aqui o elemento que está armazenado e retornar, e pronto. Com isso, a nossa operação está concluída. No caso das listas simplesmente encadeadas, essa operação aqui também é uma operação que, conforme o tamanho da lista aumenta, o trabalho que você leva para executar continua o mesmo, ou seja, é uma operação constante de ser executada. Então a gente tem aqui uma complexidade de O na 1. A gente acabou de ver como funcionam as três principais operações da stack, o push, o pop e o pick, tanto quando elas são implementadas por meio de um array, quanto por meio de uma lista simplesmente encadeada. E o legal da stack é que, independente dessa implementação ali, se for por array ou uma lista simplesmente encadeada, as operações têm a mesma complexidade, são constantes de serem executadas. E isso é muito bom, porque isso significa que as duas implementações da stack são implementações eficientes. É claro que vai ter algumas coisas que vão mudar dependendo da implementação, por exemplo, o algoritmo muda, que eu mostrei, e também a maneira como os dados são armazenados na memória. Mas independentemente disso, as duas implementações são implementações eficientes ali da stack. Isso é bem legal. Mas, mudando para outro assunto, você já ouviu falar de uma coisa chamada de Stack Underflow e Stack Overflow? É claro que sim, Stack Overflow é um fórum de programação. Quadriti, você tá certa. Stack Overflow é um fórum de programação que a gente utiliza muito para tirar as nossas dúvidas. Mas eu não tô falando do fórum, eu tô falando de dois erros, duas exceções muito comuns de serem lançadas quando a gente está trabalhando aqui com as stacks. Vamos dar uma olhada nelas. Existem algumas implementações da stack que levantam uma exceção, um erro, quando você tenta executar a operação de pop, ou seja, remover um elemento da stack quando ela já está vazia. Então aqui eu vou executar a operação de pop, aquilo que ela vai fazer vai ser remover o elemento 4.
executando ela de novo, eu vou ter a remoção do elemento 3. E se eu executar ela mais uma vez, aquilo que vai acontecer vai ser que um erro de stack underflow vai ser levantado. A exceção vai ser levantada porque eu estou tentando remover aqui o elemento de uma stack que está vazia. Só que o que acontece também é que dependendo da implementação da stack, ela pode simplesmente pegar e devolver um valor padrão para você para indicar que ela está vazia ao invés de levantar aqui um erro. Ou seja, se você tentar remover aqui um elemento da stack e ela estiver vazia, ela pode pegar um valor que identifica que ela está vazia e retorna para você ao invés de levantar o erro. E isso é válido. Ou seja, nem todas as implementações da stack trabalham levantando o erro de stack underflow quando você tenta executar essa operação de pop remoção que ela está vazia. Existem algumas que simplesmente retornam um valor padrão para indicar que não tem mais nada dentro dela. E as duas operações aqui são válidas, as duas implementações são válidas, tá? Tá bom, mas e o porquê que alguém ia querer aqui levantar um erro de stack underflow numa stack? Quadrit, essa é uma pergunta muito boa. Vamos imaginar, por exemplo, que você está criando um programa onde essa operação aqui de pop nunca deveria acontecer quando uma stack está vazia. Não sei o motivo, mas você tem um motivo muito específico para isso. Essa operação nunca deveria acontecer nesse seu programa, porque se isso acontecesse, isso significaria que tem alguma coisa muito errada no seu programa, algum algoritmo está errado. Nesse caso aqui, é bom a gente levantar um erro, uma exceção de stack underflow, porque isso indica pra gente que tem alguma coisa acontecendo da maneira errada, que a gente tem que corrigir, ou que alguma coisa saiu do fluxo que a gente imaginava que deveria estar acontecendo. Então uma operação de stack underflow é boa de ser executada aqui para indicar isso pra gente. Caso agora, por exemplo, essa operação aqui de pop, ela possa acontecer, sabe, não tem nenhum problema ela acontecer aqui se uma stack está vazia, você simplesmente vai ignorar ela, então nesse caso aqui não tem problema nenhum, você simplesmente tem uma stack que retorna um valor padrão para você para indicar que ela está vazia. Ou seja, tudo depende da maneira como você vai estar utilizando a stack. E a gente também tem um erro de stack overflow, que é o completo oposto do stack underflow. O underflow acontece quando você tenta remover o elemento, mas não tem mais nada para ser removido. E o overflow acontece quando você tenta inserir um elemento, mas você já atingiu o limite máximo ali da sua stack. Por exemplo, aqui eu estou tentando inserir o elemento 7 na minha stack. Só que essa stack aqui que eu criei ela e eu disse que ela só pode ter no máximo 13 elementos. Então, se eu for tentar aqui inserir o 7, eu teria 4 elementos. Então, essa inserção aqui não pode acontecer. Nesse caso aqui, como eu já atingi o limite máximo da minha stack, eu posso levantar aqui uma exceção de stack overflow, para indicar que não tem mais como inserir o elemento, que eu já atingi aqui o meu limite máximo. Um outro caso de uso aqui dessa exceção é quando você vai tentar fazer a inserção aqui da sua stack, e ela até pode crescer, aumentar o tamanho dela aqui, para conseguir permitir com que o 7 fosse inserido. Só que você não tem mais memória no computador para permitir essa inserção, porque a memória já está ocupada ali por um motivo ou outro. Ou seja, quando você não tem como crescer mais essa stack, por mais que você queira crescer para permitir essa inserção, você tem um stack overflow, ou seja, não dá mais para a gente inserir nada aqui dentro. Não dá para a gente criar mais espaço e não tem mais espaço disponível. Então aqui essa exceção de stack overflow é levantada. Um dos lugares mais comuns do erro de stack overflow acontecer é dentro das linguagens de programação, quando a nossa stack de execução cresce muito e daí não tem mais memória para crescer, e esse erro aqui é levantado, ou porque existe um limite máximo que é setado ali na linguagem do quão grande essa nossa stack pode ser, e daí esse erro ali vai ser levantado também. Então vamos entender como esse erro aqui acontece dentro do contexto do Python. Não se preocupe se você não entende Python, porque o importante não é entender o Python em si aqui, naquilo que eu vou falar, mas entender os conceitos que eu vou explicar, porque eles existem em várias linguagens, não só em Python. Então foca no conceito. Aqui em Python eu tenho duas funções, a função A e a função C. Aqui embaixo eu estou chamando a função A. Então aquilo que o Python faz para conseguir identificar em qual lugar eu estou executando, qual função eu estou executando e aquilo que ela tem disponível para ela, é que ele mantém uma pilha chamada de stack de execução, onde toda vez que a gente entra dentro de uma função, ele cria uma coisa chamada de stack frame. Dentro desse stack frame aqui, aquilo que ele vai armazenar são quais são as variáveis que aquela função tem acesso, ou seja, quais variáveis ela cria dentro dela, dentro do escopo dela. Como a gente entrou aqui na função A, a gente vai ter aqui dentro do nosso stack frame o valor B, que é a variável que a gente criou. Aqui embaixo também a gente chama a função C, então o Python vai criar mais um stack frame aqui, porque a gente vai entrar dentro dessa função C, e ele vai colocar aqui o valor do B, que vai ser igual a 3. Se eu tentar fazer a leitura desse valor aqui dentro dessa função, o Python vai acessar esse stack frame aqui que eu estou atualmente e vai pegar esse valor 3 aqui dessa variável que eu acabei de criar.
E agora, aqui embaixo, aqui na própria função C, eu estou chamando ela de novo. E isso se chama de recursão, quando dentro de uma função eu chamo ela mesma. E o que isso faz é que o Python vem aqui e cria mais um stack frame aqui, porque a gente entra de novo aqui nessa função, né? Ele cria aqui mais uma variável b chamada de 3. E eu chamo ela de novo, então ele vem aqui e cria mais um stack frame. Só que o que acontece é que dentro aqui desse processo aqui de chamar essa função dentro dela mesma, eu não estou dizendo quando ele tem que parar. E isso significa que esse meu stack frame vai começar a crescer, 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 sem parar. E ele vai fazendo isso até que não tenha mais espaço para ele crescer aqui dentro da memória do meu computador. No caso do Python, aquilo que ele faz é definir um limite máximo, ou seja, definir um limite máximo do quão grande pode ser aqui essa stackzinha aqui de execução. E quando a gente atinge esse limite, um erro é levantado. Olha só, aqui no caso do Python, o erro que é levantado quando isso acontece é esse daqui, chamado de Maximum Recursion Depth Exceeded. Ou seja, que a gente cresceu demais aqui na nossa recursão e que não dá pra gente mais crescer, tá? O que acontece é que dá pra ver aqui que o erro que acontece no Python é chamado de Recursion Error. E o nome é diferente do erro que eu falei antes, do Stack Overflow. Só que a ideia do Recursion Error é a mesma que eu falei do Stack Overflow, onde você está crescendo ali a stack de execução e esse erro vai ser levantado quando, no caso do Python aqui, você atingir o limite máximo ali que foi definido da linguagem. Ou seja, quando você não permite mais com que essa stack cresça, tá? Esse erro aí é levantado. Então, por mais que aqui que o nome do erro da exceção seja Recursion Error, e eu acredito que o Python tenha colocado isso justamente por causa do lugar onde é mais comum desse erro aqui acontecer, por debaixo dos panos, o que está acontecendo é que a nossa stack cresceu, 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 e que o Python falou, não, a partir de agora não dá mais para crescer essa stack. Ou seja, isso daqui é um Stack Overflow. E também é claro que, como eu estava falando antes, esse erro aqui não existe só em Python, acontece nas outras linguagens também, porque essa questão aqui da stack de execução existe nelas também, e as outras stacks também utilizam ela para conseguir identificar onde a gente está naquele momento. Por exemplo, aqui eu também tenho aqui um código em Java, onde eu também tenho aqui um método A, um método C, e dentro do método C eu fico chamando ele mesmo sem parar. E uma hora ou outra, aquilo que acontece é aqui, ó, um stack, coloquei muita coisa aqui em cima, acontece é que eu tenho aqui um Stack Overflow erro, porque ele vai criando mais stack frames ali da execução e tem uma hora onde ele não consegue mais criar. Então ele fala, essa stack aqui não pode mais criar, então eu vou lançar aqui um erro, uma exceção. No JavaScript é a mesma coisa, eu tenho aqui as funções A e a função C, e a função C fica chamando ela. E uma hora ou outra ela fala aqui, ó, Maximum Call Stack Size is Exceeded, ou seja, tu já atingiu o limite ali máximo de chamada das tuas funções e não dá mais para criar mais um stack frame aqui na minha stack. Então é um Stack Overflow também. A gente acabou de ver uma aplicação super importante aqui da stack, que é a stack de execução dos programas. Literalmente, toda vez que você programa, você está utilizando a stack de execução e está utilizando ali uma função que a stack permite a gente fazer, que é criar essa stack de execução e manter controle de onde a gente está e aquilo que a gente tem disponível ali em determinado momento do nosso código. É muito importante isso que eu acabei de falar, e a stack permite com que a gente crie tudo aquilo lá. Mas é claro que a stack é muito maior daquilo que a gente pensa, ela tem aplicações que são muito mais vastas, tem outros algoritmos que a gente utiliza a stack e outras aplicações, então eu vou mostrar mais uma delas. Uma delas é que a stack ajuda a gente aqui a realizar a operação de inversão dos valores. Por exemplo, aqui eu tenho um array que tem esses três valores, 1, 2 e 3, e eu quero que ele tenha o valor 3, 2, 1, ou seja, eu quero que os valores dele sejam invertidos. Para realizar aqui essa operação de inversão, eu posso utilizar aqui de uma stack, onde eu começo percorrendo aqui esse array aqui, da frente aqui para trás, e cada elemento que eu passo, eu dou um push aqui na minha stack. Então eu passo aqui no 1 e eu adiciono ele aqui na stack, dou o push nele. Vou para o próximo elemento e dou o push nele, coloco ele aqui na stack. Passo para o próximo elemento e dou o push nele e coloco ele aqui na stack. Depois que eu passei por todos esses elementos, eu volto aqui no início do meu array e eu vou percorrer ele de novo na mesma direção aqui, da frente para trás. Mas agora aquilo que eu vou fazer, para cada elemento que eu vou passar, eu vou substituir o valor dele pelo elemento que está no topo da stack. Então aqui no elemento 1, eu vou dar um pop aqui na stack e vou pegar o elemento que está aqui no topo, que é o 3, e substituir aqui nessa posição que eu estou agora no array. Vou passar para o próximo elemento, vou dar um pop aqui na stack também, nesse caso aqui é o elemento 2, então no final aqui como ele está no meio, né, vai continuar tendo o mesmo elemento. Vou passar para o próximo elemento e vou dar mais um pop aqui na minha stack e vou remover aqui o elemento 1 e colocar ele aqui no final. E com isso eu consigo inverter aqui os elementos
de um array, aqui de uma estrutura de dados, por meio do auxílio de uma stack. Calma. Você realmente achou que só era isso? Tem mais? Sim, Quadriti, tem mais. Mas eu só vou mostrar mais uma aplicação da stack. Você já se perguntou como uma linguagem de programação consegue saber se você utilizou os parênteses da maneira certa ou errada, por exemplo? Aqui, nesse caso aqui, os parênteses estão utilizados da maneira certa. Todos eles têm uma abertura e um fechamento. Mas aqui embaixo está utilizado da maneira errada, porque esse parênteses aqui não tem nenhum parênteses para fechar com ele. Sabe como uma linguagem de programação consegue fazer essa verificação se está certo ou se está errado? Com uma stack. É isso mesmo, Quadriti, você está certa. O que acontece é que toda vez que a gente passar aqui, por exemplo, por um parênteses aqui, esse parênteses de abertura, a gente vai adicionar ele aqui na nossa stack. Então aqui a gente passa por ele e a gente adiciona ele aqui na nossa stack. Quando a gente chegar aqui nesse outro parênteses, a gente também vai adicionar ele aqui na nossa stack. Então a gente pega e adiciona. E toda vez que a gente passa aqui por um parênteses aqui de fechamento, a gente remove um parênteses aqui de abertura da nossa stack. Então a gente pega e remove ele. Quando a gente vai aqui para o próximo parênteses de fechamento, a gente pega e a gente remove ele da nossa stack. Se os parênteses estiverem certos, aqui no final aqui da nossa operação, a nossa stack tem que estar vazia, porque toda vez que você encontra um parênteses de abertura, você insere, toda vez que você encontra um de fechamento, você remove. Então com isso você consegue saber se esses parênteses estão certos ou não. Só que, é claro que, olha só o que acontece quando a gente vai ter aqui um parênteses que vai estar errado. Eu vou começar aqui, abrindo um parênteses de abertura, coloco ele aqui na minha stack. Passo aqui por outro de abertura, coloco também outro de abertura. Abertura não, agora eu tenho aqui um de fechamento e eu pego e removo ele da minha stack. Eu venho aqui, coloco mais um parênteses de abertura e adiciono aqui na minha stack. Eu venho aqui, tenho um parênteses de fechamento, eu pego e eu removo um aqui da minha stack. Nesse caso aqui, eu tenho uma stack que tem um parênteses sobrando, ou seja, eu sei que tem uma coisa errada. Vamos tentar fazer aqui mais uma vez aqui para o último exemplo. Aqui eu tenho aqui um parênteses de abertura, eu pego e coloco aqui na stack. Tem um parênteses de fechamento, então eu pego e removo da minha stack. Tem um parênteses de abertura, pego e coloco. Tem outro parênteses aqui de abertura, eu pego e eu coloco. Tem um outro de abertura, eu pego e coloco. E aqui eu tenho um de fechamento, eu pego e tiro. E a minha stack não está vazia, então eu tenho aqui um indício que isso daqui está errado. Ou seja, as stacks estão basicamente em todo lugar, por mais que a gente não veja. Olha só, aqui na linguagem de programação eu já mostrei em dois casos, tanto na stack de execução, quanto aqui na validação dos parênteses, viu? Quando vai acontecer um erro ali dos parênteses aqui que está reclamando que você está colocando errado, se lembra que é a stack que está dizendo para você que você não fez uma coisa da maneira certa. E agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu até agora. A stack é uma estrutura de dados, ou seja, ela oferece para a gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. A maneira como a stack funciona é que toda vez que você for inserir um elemento, você vai colocar ele aqui no topo da stack. E toda vez que você for remover um elemento, o elemento que vai ser removido vai ser aquele que está justamente no topo da stack. Ou seja, o último elemento que você insere vai ser o primeiro que você vai remover. E esse comportamento é chamado de LIFO, Last In, First Out, que em português fica o último elemento a ser inserido, vai ser o primeiro a ser removido. Para conseguir atingir esse comportamento aqui de LIFO, a gente utiliza de algumas operações que existem dentro do ADT da stack. E o ADT, ele fala pra gente o que uma estrutura de dados faz, quais são as operações que ela suporta. No caso da stack, a gente tem 3 operações muito importantes, que são a push, onde a gente insere um elemento no topo da stack, a pop, onde a gente remove e retorna o elemento que está no topo da stack, e a pick, onde a gente visualiza o que está inserido ali no topo da stack. É importante falar que o ADT ele fala o que as operações fazem, mas não fala como elas fazem isso. Isso acontece porque esse como é respondido por uma outra coisa que é a implementação. Uma stack pode ser implementada por meio de arrays ou por meio de listas encadeadas. Em cada uma aqui dessas implementações, você vai ter algoritmos diferentes para conseguir implementar aqui esse comportamento, esse ADT. Mas no final aqui o comportamento é o mesmo, só que ele é atingido em cada uma dessas implementações de maneiras diferentes. Ou seja, o comportamento não muda dependendo da implementação, o que muda é a maneira como você chega até ele. Existem alguns erros muito comuns de serem aqui encontrados quando a gente trabalha na stack. Um deles é o erro de stack underflow, que pode ser aqui levantado quando você tenta aqui remover um elemento da stack e ela já está vazia. Se eu tentar remover aqui um elemento dessa stack, como ela está vazia, o erro de stack underflow pode ser levantado ali pela stack. É importante lembrar que dependendo da implementação aqui da stack que você estiver utilizando, ela pode simplesmente pegar um valor padrão e retornar ele para dizer que não tem mais nada armazenado dentro dela, ao invés de retornar o erro. Ou seja, nem todas as implementações da stack trabalham aqui com o levantamento do stack underflow. A gente também tem um outro erro muito conhecido, que é o erro de stack underflow, o contrário do underflow.
Nesse caso aqui, acontece quando a gente tenta dar um push aqui na stack, mas ela já está cheia e não consegue nem aumentar o tamanho dela, ou seja, aumentar aqui a capacidade dela para conseguir suportar esse novo elemento, ou também porque ela tem aqui um tamanho que é fixo, sabe? Dizem que ela só pode ter aqui, por exemplo, 3 elementos, e se você tentar inserir mais um elemento aqui, você não vai poder fazer essa inserção. Nesse caso aqui, aquilo que pode acontecer é que o erro de Stack Overflow vai ser levantado para indicar que você não vai mais conseguir inserir mais um elemento aqui dentro dessa stack. Um caso aqui muito famoso da utilização desse erro é dentro da stack de execução dos nossos programas, quando o stack frame fica muito grande e não dá mais para ele crescer. Também a stack é muito utilizada aqui para a gente fazer a validação aqui dos parênteses, para você saber se você utilizou os parênteses aqui na ordem e na quantidade certa, tá? A gente consegue utilizar a stack para fazer essa validação, onde toda vez que a gente vai aqui, ó, passando por um parêntese de abertura, a gente vai adicionando ele na stack, e toda vez que a gente passa aqui por um parêntese de fechamento, a gente remove esse parêntese da stack. Se no final da operação a gente tiver aqui uma stack vazia, é porque tá tudo certo. Agora, se tiver aqui um parêntese errado, então aquilo que vai acontecer é que a nossa stack não vai estar vazia e a gente vai saber que aí sim a gente utilizou os parênteses da maneira errada. A stack é utilizada em vários lugares mesmos. Basicamente, em todo lugar que você for olhar, pode ter uma stack ali que vai estar sendo utilizada por debaixo dos panos. Então elas são estruturas de dados muito importantes da gente entender. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!